especialmente para você que está conectado aí do outro lado da telinha. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Tudo bem, Priscila? Tudo certo por aí? Tudo bem, Cris, e você? Tudo bom! Olha só, durante a nossa apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre a Priscila, que é uma grande parceira do Centro Educacional de Diadema. Priscila, conta um pouquinho para nós sobre você. Vou contar sim. Primeiro, agradecer a todo mundo que está participando hoje, né? Pedir desculpa da semana passada, erros técnicos, né? Conexões. Então, assim, né? Como eu falei no vídeo de convite, conexão, a gente sempre tem que evitar o ruído de comunicação, mas muitas coisas não estão no nosso controle. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá bom? Vou me apresentar para quem não viu semana passada, para quem está hoje, para lembrar um pouquinho da semana passada. Então, eu sou psicóloga, clínica, né? Tenho uma clínica particular aqui no Centro de Diadema, atendo crianças, adolescentes, adultos, família, né? Sou psicóloga escolar, então tenho uma parceria com o SED aí, faço supervisão, orientação para o grupo docente, para os gestores, pais, né? Alunos, realizo triagem e avaliações, e aí um encaminhamento para psicoterapia ou para psicopedagogia, que eu também sou psicopedagoga, então eu consigo conciliar essas duas áreas, né? Também sou educadora na rede estadual, então professora, sei como que estão os professores aí, os pais estão nesse momento, né, de dificuldade, de desafio, dentro de casa e ter que trabalhar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como a ansiedade muitas vezes atrapalha nesse processo que já é difícil, né? Sou colaboradora de 2 projetos, que eu falei semana passada, e eu vou divulgar novamente, porque eu acho muito importante. Então, um chama-se Evoluir. Então, eu tenho atendimentos de psicoterapia, né, psicologia, outras terapias alternativas, o autocuidado. Ele está presente em alguns ambientes aí de Diadema, e é legal porque para divulgar para quem não tem tanto acesso, para a gente tirar um pouquinho esse preconceito da psicologia e do autocuidado, tá? Participo também de um projeto que é importante, que chama Grupo, né, o GAFTA, que é o grupo de acolhimento, né, acompanhamento a famílias que têm problema em relação à dependência química ou dependência emocional, todo tipo de compulsão, e aos codependentes, que são as famílias que têm uma pessoa ou mais pessoas aí no âmbito familiar que tem essa questão da compulsão, né, da falta de... Estou me especializando aí em psicologia perinatal, que é uma psicologia que cuida da família da gestante, das tentantes. Não, tem muitas mulheres que a gente não sabe aí que estão tentando, né, engravidar, do parto e do puerpério, que é o momento após, né, o parto e após a mãe, né, se tornar mãe. E também atuei em Diadema na área da saúde por 14 anos. Então, conheço um pouquinho aí da área da saúde de Diadema. Tá? Obrigada pelo convite, dessa vez vai dar tudo certo. Com certeza, é um prazer, é uma vasta experiência, e assim, nós conversávamos um pouco a semana passada do quanto nós não estávamos preparados para viver todo esse momento, tudo que vem acontecendo de uma forma acelerada, ao mesmo tempo desenfreada em alguns aspectos, né? Mas assim, emocionalmente, às vezes a gente fala da ansiedade. Eu estou muito ansioso, acho que a ansiedade está tomando conta. Então, queria ver se você pode falar um pouquinho para nós. Semana passada você começou a falar, quando chegou naquela questão da ansiedade virando medo, que nós começamos a perder a nossa conexão. Mas vamos lá, vamos retomar, né? Assim, o que de verdade essa ansiedade, o que ela de fato, o que é essa ansiedade, né? E até que ponto, então, a gente pode perceber que é normal ter, é normal sentir essa ansiedade, ou quando ela começa a ficar excessiva já na nossa vida. Isso mesmo, né? Então, por que será que naquele momento a live não foi, né? Alguma coisa era para acontecer. Então, tudo tem uma função aí. O que eu quero falar um pouquinho, né? Por que a gente escolheu esse tema? Às vezes a ansiedade é muito batida, vamos falar. Por que a gente fala sempre? Porque é uma coisa natural. É do ser humano a ansiedade, né? Então, vou falar aqui um pouquinho do quanto ela é natural, do que ela é benéfica pra gente,
e do quanto que a gente começa a perceber que ela não está muito legal, né? Nós estamos vivendo nesse momento, eu pontuei semana passada e gosto de pontuar, da diferenciação do isolamento, da quarentena e do distanciamento social, que eu chamo de distanciamento social físico. Por quê? A gente coloca tudo junto, né? A gente nomeia tudo. Mas o isolamento são as pessoas que realmente contraíram o vírus, tiveram um momento muito difícil de ficar lá 15, 20 dias sozinho no quarto, na mesma casa, né? Mas um quarto, não pode ter contato com ninguém. Então, quem passou por isso sabe o quanto é difícil, e nós que não passamos, nem imaginamos como que é, né? Viver isolado realmente. A questão da quarentena são as pessoas, né, dessa família que entraram em contato com essa pessoa ou no trabalho e tiveram que também se distanciar socialmente para não, né, se prevenir para não passar o contágio para frente. E nós estamos, quem, né, não pegou, graças a Deus, quem está tudo bem aí, nós estamos numa prevenção. Então, nós estamos num distanciamento social. E eu digo que esse distanciamento social, ele é físico, porque graças, né, à inteligência humana, né, as questões aí da evolução humana, nós temos uma ferramenta muito importante, que é a tecnologia. Que ela sendo bem usada, ela é um instrumento muito importante, né? E, assim, essencial para a ansiedade, para a gente não ficar, né, ansioso, ou para a gente controlar o excesso dela, para ela não ajudar a gerar mais ansiedade, tá? Então, vamos lá falar da ansiedade como normal, como um mecanismo de defesa. Então, todos nós nascemos, é inato com a ansiedade. E não dá para falar de ansiedade sem falar do medo. Elas são coisas conjuntas, né? Então, o medo é uma coisa real. Então, a gente tem medo. Quando a gente é bebezinho, a gente não tem medo de jogar a janela, apertar o dedinho na tomada, porque a gente não sabe da consequência, né? Então, quando eu me desenvolvo essa questão do medo, quando eu vou atravessar a rua, eu sei que eu tenho que olhar para os dois lados. Né? Agora, se eu fico ansioso, aí vou atravessar, não atravesso, vou atravessar, não atravesso, eu corro um risco, né, de ser atropelado, né? Então, o medo, ele é mais objetivo e a ansiedade é subjetiva. Então, eu imagino, eu projeto o futuro, né, e geralmente ele não é muito legal. Então, eu vou me atropelar. Então, eu não sei se eu vou para frente, para trás, porque vão me atropelar de qualquer jeito. Né? É a ansiedade. Então, a gente precisa saber controlar, ter esse equilíbrio do quanto o medo e a ansiedade não pode nos paralisar, porque aí ele é ruim, né? E ele tem que ter uma motivação, um mecanismo de proteção ao mesmo tempo e uma motivação, né? Um exemplo é os homens da caverna. Então, vinha um agressor, um animal, eles não pensavam, eles agiam. Alguns ou fugiam, outros deitavam e outros fingiam de morto. Ele não pensava, mas era um mecanismo de defesa, uma reação neuroquímica, né, que vai do cérebro até a área suprarrenal, e aí ele agia, mas sempre para se proteger, né? Quando a gente vai ser assaltado, ninguém sabe o que vai fazer na hora. Mas certo ou errado, eu estou me protegendo. Então, é um instinto nosso, está no DNA, né? Então, é bom, a gente vive com ela, né? Então, a ansiedade, resumindo aí, é a nossa motivação. É o que me motiva a continuar trabalhando, vamos supor. É o que motiva eu vir aqui falar com as pessoas sobre a ansiedade, né? Do quanto ela é boa pra gente. Essa é uma motivação para a gente reconstruir. Nesse momento, a gente tem que prestar atenção na questão também da depressão, do estresse e da ansiedade, né? Então, a depressão é um excesso de passado, né? O estresse é a situação do dia a dia, o que eu estou vivendo hoje. Então, como que eu compartilho o meu home sendo office, né? O meu trabalho dentro de casa. Então, como eu sou mãe, como eu sou marido, como eu sou pai, aí como eu sou educador, como eu sou trabalhador, tudo dentro do mesmo espaço. É o que a gente está acontecendo isso, o estresse. A gente tem que ter ferramentas para viver agora. E a ansiedade é um excesso de futuro. Então, eu vou sempre projetar o futuro do meu jeito e geralmente não vai ser tão legal, né? E aí, quando eu começo a ter essa questão do muito pensamentos ruins, né? E com sintomas físicos, ela está me adoecendo.
Então, ela deixa de ser um mecanismo de proteção e passa a ser um adoecimento. E quando eu tenho que prestar atenção, né? Quando eu tenho muitos pensamentos, né? E eu até separei algumas das mais conhecidas ansiedades que os estudiosos já classificaram, já nomearam direitinho, né? Que a gente conhece que é a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu tenho vários sintomas aí no geral. Eu tenho pânico, que pode ser crises de pânico ou um transtorno de pânico. Então, a crise de pânico é um sentimento de morte eminente, dura de 20 a 40 minutos, é uma sensação que a pessoa vai morrer mesmo, falta respiração, coração acelerado, né? E tem a crise quando acontece aos poucos e tem um transtorno quando essa crise é muito frequente. Eu preciso acompanhar. Eu tenho TOC, que é uma crise muito conhecida, né? Transtorno opositor, ou transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, eu tenho manias. Todo mundo tem mania. Eu gosto de deixar meu sapato assim, a minha roupa assim, né? Mas a mania excessiva. Olha, se eu não deixar meu sapato assim, minha mãe vai morrer. Sabe aquela lá? Não posso deixar limpo e vai acontecer uma coisa ruim comigo, né? Essas são manias do toque. Então, a gente conhece muito da limpeza, né? Então, eu preciso me higienizar, imagina agora nesse momento. Porque senão eu vou morrer, vou contrair um vírus, entendeu? Se eu não tiver, eu tenho toque, não tiver acompanhamento, nesse momento, eu sou uma pessoa muito propensa, né? A ter situações muito, muito mais difíceis, certo? Tenho as fobias, que a fobia, a gente conhece muito a fobia social. Então, eu tenho um medo muito maior até que a morte de falar em público, de me expor. Eu acho que todo mundo está falando mal de mim, né? Tem uma coisa persecutória aí, né? E tem o que é muito famoso aí com as crianças, tudo, né? E com a nossa tecnologia avançada, é a síndrome do pensamento acelerado. Então, a todo momento, eu estou pensando tudo a todo momento, eu não tenho concentração nenhuma, né? Não consigo me concentrar, não consigo ter foco. Então, a ansiedade está ruim, né? Então, essas são as doenças que a gente conhece. Eu vou falar um pouco dos efeitos físicos, para você saber direcionar aí. Tá me ouvindo? Tô. Posso continuar? Pode, tranquilo. Fale sobre os aspectos físicos aí. Isso mesmo. Então, eu vou falar um pouco sobre os efeitos físicos. Então, muito conhecido, taquicardia. Então, meu coração está muito acelerado, né? Eu tenho uma respiração ofegante, então eu não consigo respirar, a sensação de falta de ar, a sensação de que está abafado, né? Que está, assim, tô presa, né? A sensação de cansaço constante. Então, assim, eu durmo bem, né? Bem, qualidade de sono, eu acho que eu tô dormindo bem, mas eu não tô, então eu tenho um cansaço muito excessivo todo dia. Eu já acordo cansado. Ou a insônia, né? Então eu tenho dificuldade de dormir, ou eu acordo muitas vezes durante a noite. Eu durmo 12 horas, eu fico na cama, mas eu acordo toda hora. Então minha qualidade de sono não tá legal, né? Alteração de apetite, tanto não se alimentar quanto se alimentar demais da compulsão, vou falar um pouquinho mais pra frente, né? Alteração de humor, que é normal aqui nesse momento, mas a gente tem que ligar o sinal de alerta quando está muito excessivo. Então, um dia eu estou muito irritado, no outro dia eu estou muito chorosa, no outro dia eu estou muito feliz. Então, é um sinal de alerta, né? E os excessos de pensamentos ruins. Então, não vai acabar, quando acabar vai ser muito ruim, né? Então, tudo isso contribui para o quê? Para o nosso desequilíbrio físico e psicológico. E aí, como a gente trabalha essas reações neuroquímicas do cérebro, né, e no corpo inteiro, eu mando uma mensagem que eu estou a todo momento em alerta. Eu estou a todo momento usando lá os meus neurotransmissores de alerta. Então, noradrenalina, adrenalina, cortisol. Então, eu vou mandar uma mensagem de pânico para o meu sistema. E isso vai aumentar, né? E o que acontece? Acontece uma coisa que não deveria acontecer justamente nesse momento. É a imunidade baixar. Se meu mecanismo de defesa não está legal, se eu estou desequilibrada psicologicamente, mentalmente, fisicamente, e as minhas crenças estão em desequilíbrio, que nós somos esses três, né? Ser humano é o três, eu vou
ter uma porta abertíssima para o meu amigo ou inimigo vírus, né? Então, esses são os sinais de alerta quando a ansiedade está em excesso, né? Para fechar aí a pergunta, eu quero deixar uma informação bem importante. Em 2016, a Organização Mundial da Saúde já tinha classificado, né, já tinha conceituado a depressão e a ansiedade como epidemias mundiais. Então, no mundo inteiro, pessoas sofrem com ansiedade e depressão. E eles investigando lá, um resultado, né, mais básico aí é de que as pessoas eram insatisfeitas com as suas próprias vidas. Então, elas idealizavam uma coisa, só que o real é outra, né? Então, o ansioso, ele idealiza, né? Então, tem um traço de personalidade dele aí que a gente precisa investigar e conversar, que ele idealiza a família perfeita, o trabalho perfeito, tudo vai sair do jeitinho dele, né? E aí vem a vida e diz para você assim, não, amor, a vida não é assim, né? Você não tá no útero da sua mãe, né? A sua mãe não é a única responsável por satisfazer as suas necessidades e agora é você que vai ser responsável por isso, né? E aí é um trabalho de amadurecimento. Então, nós precisamos amadurecer que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, do nosso cordão umbilical, né? Que as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer e nós vamos ter que trabalhar a resiliência, que é sair da dificuldade, ir para a superação e aprender. É como se fosse uma mola de um carro, aquelas molas de brinquedo, né? Nós pressionamos, que é um momento difícil. Quando solta, ela solta com mais força, né? E amadurecer é isso. Então, se eu estou com esses sintomas que eu disse, eu não consigo, eu me percebo não madura a tal ponto, então eu preciso atrás de um profissional, eu preciso encontrar técnicas para que eu melhore e que a minha ansiedade fique saudável, tá bom? Perfeito. Nossa, e ouvindo você falar, a gente vai pensando assim, né? Como nós precisamos estar atentos a esses sinais. Porque o nosso corpo fala, né? De algum modo a gente vai sentindo que alguma coisa não tá legal e conseguir parar, perceber isso, quanto que é importante, né? Porque os sintomas, eles são muito variados, né? E precisamos estar em alerta. E agora, principalmente, né, Priscila, nessa fase assim, de distanciamento social, físico, a ansiedade, ela acaba ficando um pouco mais presente, creio eu, né? Com tudo que nós estamos vivendo. Então, queria que você compartilhasse se realmente essa ansiedade ela começa a ficar cada vez mais presente no nosso cotidiano, né? Como que a gente pode perceber que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa que está fugindo do controle, que não é o esperado? Sim, vamos lá, né? Além de todos esses sintomas aí que a gente disse, vamos trabalhar um pouco a questão do momento, atípica, né? Então, nós estamos num momento totalmente atípico. Nós, brasileiros, não fomos criados e nem nascemos para enfrentar guerras, né? A China, eles enfrentam guerras a todo momento. E para eles foram difíceis, né? Imagine para a gente que não tem essa preparação, né? Nós somos um país, graças a Deus, que não tem nada de guerra. E nesse momento, um momento atípico, parecido com uma guerra. Então, nós enfrentamos uma guerra invisível. Nosso inimigo é invisível ao olho, mas ele mostra outros sintomas para a gente perceber, né? Então, com essa questão do atípico, do diferente, a minha ansiedade tende a aumentar. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu não faço um acompanhamento, a minha ansiedade vai descompensar, né? Se eu não sou ansiosa, se eu consigo controlar, se eu consigo lidar com ela de forma saudável, eu vou ter uma ansiedade maior, mas eu vou ter ferramentas para cuidar, né? Eu falo assim, que nós precisamos conhecer as ferramentas que nós somos, que nós temos, para superar algumas dificuldades. Então, assim, meu carro quebrou a roda. E aí, se eu não sei qual é a ferramenta que eu troco a roda, o que eu vou fazer? Vou ficar lá, né? Perdida, né? Mas se eu sei que eu tenho uma chave de roda, que é um macaco que eu preciso, então eu vou usar a ferramenta para aquilo. Nós, seres humanos, somos assim.
Então, se eu sei as minhas ferramentas, as minhas coisas boas, o que eu posso usar em que momento, eu vou saber. Mas o problema é que a gente não dá tanta importância para isso, né? Então, nesse momento, a ansiedade ela é frequente a todo momento. Por quê? Porque nós lidamos com o finito, de que tudo acaba. E aí a morte está a todo momento sendo mostrada, sendo jogada na TV. E como eu sou uma pessoa que eu não sei lidar com a morte, eu não sei lidar com os fins de ciclo, eu vou deixar para lá, vem a crise e me traz a todo momento isso, né? A finitude. E aí junta as questões reais, né? Que são as incertezas. Quais são as incertezas nossas? Temos várias, né? Eu posso citar aí a financeira. Então as pessoas estão preocupadas em não ter salário para poder pagar as contas, para poder comer, né? As pessoas, as pequenas empresas estão com medo de quebrar e estão quebrando, porque a gente sabe que o Brasil tem muita burocracia, tem muito imposto, para uma empresa pequena se manter é muito difícil, né? Eu incluo aí as escolas, então a preocupação das escolas, né? De um lado eu tenho o dono da escola, que ele precisa ter receita para ele pagar as despesas, do outro lado eu tenho o pai, né? Que muitas vezes ele está tendo esse trabalho feito, mas ele precisa desempenhar mais papéis, né? E aí ele não está recebendo muitas vezes, aí ele tem que fazer um acordo e aí vai. Então a gente tem que usar também, né? Desse bom senso, tudo, entender, ter empatia pela dificuldade do outro, né? E no meio eu tenho os professores, que os professores, se a escola não tem como pagar, os pais, né, não tem como pagar, e os professores também ficam com medo disso tudo, né? Fora os trabalhos, né, que a gente fala que são os autônomos, os que são terceiro setor, que são as pessoas que trabalham, né, por conta própria. Não tem o subsídio de uma empresa. Como que vão ficar? Se eu vender meu cachorro quente, eu tenho dinheiro. Se eu não vender, eu não tenho. Então, é uma questão que é real, né? Mas aí eu não posso pegar meu excesso de pensamento ruim e transformar numa coisa ruim, né? Pior do que já é. Eu tenho o social, que é o distanciamento da minha família. Então, muitas pessoas não conseguem ter esse contato com os pais mais velhos. Ou eu tenho eu me aproximo muito da minha família e eu tenho muito estresse, que é aquilo do ambiente, compartilhar ambiente, né? Tem essa questão do social, que tá difícil, tá diferente, né? Tem profissionais de saúde que muitas vezes estão aí 2, 3 meses longe da família, e aí dos filhos, como que fica essa imunidade, como fica essa ansiedade, né? E tem as questões básicas de subsistência, né? Quantas pessoas estão passando aí necessidade, porque assim, se eu não me alimento direito, se eu não me hidrato direito, eu não tenho uma casa para eu ter proteção, eu estou mais suscetível à doença. E aí eu não tenho também o acesso à saúde de qualidade. Então as pessoas que vão adoecer, né? E a gente passou por momentos aí, que agora tá encerrando, né? Parece que a gente vai começar a entrar no retorno aos poucos, né? Numa vida nova, social, né? A gente passou por alguns momentos que eu queria, assim, descrever alguma coisa. Que foram os primeiros 10 dias que teve uma sensação de descanso, de curtição, de férias. Eu vou descansar, vou ficar na minha casa, ai, que delícia. Relaxar um pouco. Relaxar um pouco, né? Desconfio, vou falar assim, não, isso aí foi os chineses que inventaram, isso aí não vai acontecer comigo, né? Só acontece com o vizinho, e por aí vai, né? Então eu tenho uma desconfiança, eu tenho uma fuga da realidade, que nesse momento é normal. Não vai acontecer comigo. Isso aí, né, é só lá na China, é só lá na Europa, não vai chegar aqui, né? Mas aí, após o 10º dia, né, até o 30º, 40º dia lá, vem o estresse. E agora, o que eu vou fazer? Como eu vou me reorganizar? Como que vai ser a minha rotina, minha nova rotina? Fico, né, com medo. E aí eu saio da zona de conforto. E aí eu preciso me reorganizar. E aí vem o estresse. O cérebro, ele está acostumado a fazer todos os mesmos hábitos todo dia. É uma zona de conforto dele. Normalmente, ele já gasta muita energia. Quando a gente muda a nossa rotina, ele gasta muito mais energia. Então, ele não gosta muito que a gente cutuque ele lá. Por isso, é difícil a mudança de hábito, né? Nesse momento de distanciamento, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que me reorganizar toda.
Então vem o estresse, né? Vem aquela sensação assim, vou morrer. Aí o que a gente fez? Foi no mercado, comprou todas as comidas possíveis, todo o álcool gel é meu, né? Todo o papel higiênico é meu, porque eu vou morrer, e aí o outro que procure lá, né? Então, porque vem essa sensação de desamparo, vou lá, eu preciso me suprir das necessidades básicas, né? E atualmente, agora que a gente está lá, né, nos 60 dias, depois de 60 dias, a gente tem dois polos que a gente pode direcionar. Ou as pessoas vão deprimir pelas questões da monotonia, de que não vai ter fim, né? Pelo tédio, isso não acaba nunca, não aguento mais ficar em casa, então a tendência é deprimir, né? Ou ela vai, o nível de ansiedade vai subir muito. Por quê? Porque ela vai pensar assim, isso não tem fim, quando eu tiver fim vai ser assim, eu vou passar fome, eu vou morrer de fome. Aqueles pensamentos catastróficos, né? Então, nesse momento a gente está variando entre a depressão e a ansiedade, né? E no consultório a gente percebe, é isso que eu falei no início, o quanto é importante a gente se conhecer, saber as nossas ferramentas, para um momento difícil eu ter resiliência e saber qual ferramenta eu vou usar. Porque quem estava sem acompanhamento e quem é muito ansioso, no ambiente propenso que nós estamos, vai descompensar sim, né? E o que vem acontecendo? Vem acontecendo que nós sentimos aquele desamparo, aquele vazio, eu não tenho a minha mamãe para me acolher, e aí eu vou me satisfazer, vou preencher esse vazio com os excessos que a ansiedade causa. Que é o quê? Compulsão por álcool, por drogas, né? Gerando a violência doméstica. Então, cresceu o número de casos de violência doméstica. A gente sabe que além do estresse, de todo mundo estar junto ali, tem o aumento do consumo do álcool. É uma droga lícita que causa muitas questões sociais aí. Temos a compulsão da alimentação. Então, as pessoas compram, né? Na época lá da compra, comprava comida para 30 dias, em 10 dias acabava, porque a compulsão é o vazio, tem que preencher meu vazio. E hoje, né, em vários noticiários, em vários estudos, se percebe o aumento das vendas nas plataformas digitais de compras, né? Então, as plataformas estão faturando muito, porque está vendendo muito. As pessoas querem compensar o vazio, o desamparo que esse momento nos dá, que a ansiedade gera, e fazendo muitas compras. Isso também é um sinal de alerta. Cuidado com as compras excessivas que vocês estão fazendo, né? Todo esse movimento descompensa o meu físico, como eu disse, é porta aberta para a imunidade baixar e o vírus entrar. Não é uma gripezinha, né? Especialistas dizem que são sintomas como se fosse uma pneumonia arrastada. Uma pneumonia a longo prazo, que quando ela vem com tudo, né? Então, não é uma gripezinha. Cuidado, né? E agora, nós vamos entrar no momento que a tendência é ser euforia. Então, olha a ansiedade aí de novo, né? Por que a euforia? Porque a gente quer ver os amigos, né? Quando acabar tudo isso, a gente quer fazer festa, quer ir no shopping, né? Eu vi uma charge lá, um meme, que o shopping vai abrir 10 horas da manhã, as pessoas estão lá 8 horas lotadas para entrar, né? Então vai ter uma euforia, uma felicidade, né? Cuidado, a ansiedade aí tá aí também, né? Vamos dar tempo ao tempo, aos poucos, né? A gente percebe, por que a gente fala do pós-pandemia que tem uma tendência a isso? Porque a gente percebe em estudos antigos, né? Quando teve a gripe lá em 1918, espanhola, né? Quando teve outras guerras, que até, eu não lembro, acho que é a Segunda Guerra Mundial, teve um boom da moda. Por quê? As pessoas lançaram a moda com colares, né? Ostentando o pescoço, porque naquele momento as pessoas que foram mortas na guerra, elas tinham a cabeça decepada pela guilhotina. Então, quem tinha o pescoço, a cabeça para ostentar, estava vivo, né? Então, a nossa tendência é essa. Olha, 2020, dezembro, dia 31, camisa. Eu sobrevivi a 2020, né? Então, tudo isso são sintomas que a gente vai percebendo e a gente precisa ficar de olho, tá? Quando não tá legal, certo? Eu acho que é isso. Tem alguma dúvida, Cris?
Não, acho que é perfeito. Como é difícil, na verdade, né? Nós estarmos atentos para não deixar isso contaminar e isso, de repente, tomar conta da nossa vida como um todo, né? Mas acho que as dicas, nas suas colocações, vão fazendo, né? Vai piscando uma coisinha aqui, acendendo uma luzinha ali, para cada um conseguir ir se observando um pouquinho mais. Para você que está chegando agora, então, nós estamos aqui falando um pouquinho sobre a ansiedade nesse momento atual que nós estamos vivendo. É o Centro Educacional de Diadema, em parceria com a Priscila Herrera. Então, fiquem à vontade, é um prazer estar com todos vocês. Sabe, Priscila, ouvindo você falar, e aí eu comecei a pensar que na minha casa, lá na minha residência, né, o quanto que, né, assim, imbuídos por tudo isso, a gente começa a perceber que são vários desafios que vão, né, se somando, mas que parece que essa ansiedade ela começa a querer tomar conta do meu cotidiano. Ela começa a querer, né, assim, tomar conta de tudo que está acontecendo e vem com muita força. Então, eu queria, né, assim, o que nós podemos fazer de verdade para que essa ansiedade ela acabe não se tornando mais um ponto de tensão? Como você colocou, existem várias questões que vão surgindo e que vão, né, assim, que vai atravessando assim o nosso cotidiano. Mas como fazer para que a atenção ela não se torne né, mais uma ansiedade, né, não se torne mais um ponto de tensão no nosso cotidiano? Sim. Eu vou começar aqui, né, com as dicas que não tem pílula mágica, né? Cada um tem que pegar o que é bom para você e que testar algumas coisas, se não funciona para mim, para outra pessoa pode funcionar, né? O psicólogo, ele não tem varinha de condom, porque senão seria ótimo, estaria rica, todos nós, né? Então, nós não temos, nós somos instrumentos para as pessoas se conhecerem e encontrarem o melhor caminho. Então, eu vou começar aqui falando de 4 pilares que nós temos aí para cuidar da ansiedade, né? Então, primeiro é a alimentação e a hidratação. Então, assim, se alimentar de forma saudável na medida do possível, né? A gente sabe que a gente tem mais dificuldade, mas a alimentação e a hidratação, ingerir água, sucos, né? Chá são muito bons, sucos naturais é excelente, né? Principalmente a água. E aproveitando esse pilar aí, eu gostaria de falar para a gente trabalhar também a empatia. Então, esse momento é um momento para a gente olhar para o outro e entender que às vezes o outro não tem esse mínimo para manter, né, essa vitalidade boa. Então, é o momento da nossa colaboração, da gente olhar para o próximo, né, ajudar quem tem dificuldade da água, né, porque tem muitas pessoas que não têm água para beber, não tem saneamento básico, não tem uma casa de conforto, né? Então, para a gente pensar na gente e olhar para o outro também nessa questão da alimentação, né? Ajudar o próximo sem se autopromover, porque infelizmente o que a gente vê são pessoas, né, divulgando, tirando foto, expondo as pessoas, né? Então, tem uma frase que fala que caridade, quando é divulgada, é autopromoção. Então, cuidado com a autopromoção. Mas é importante aqui citar isso, porque é importante a relação da alimentação e da hidratação para a gente manter, né, nossa imunidade boa e nossa ansiedade tranquila, tá? A atividade física é o segundo pilar. Então, a atividade física, não é só, a gente fala de atividade física, a gente já pensa na academia, né? Eu, particularmente, não gosto de academia. Mas quem gosta de academia é ótimo. Né, Cris? Eu também não sou muito chegada. Mas quem gosta, ótimo. Só que a atividade física, a gente fala no contexto geral. Então, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto de fazer alongamento, né? Pular, né? Yoga, pilates. Ah, mas eu tô cheia de trabalho, aí como não tenho tempo para fazer atividade física, aí tem filho, tem casa, né? Tem tudo. O homem também. Então, eu vou lavar a louça, vou colocar uma música que eu gosto e vou lá fazer meus exercícios. Vou varrer a casa, vou colocar uma música, né? É isso, é se movimentar. Porque a tendência é ficar ou sentada, ou no sofá, ou na cama, né? Então, assim, fazer um exercício físico é importante. A movimentação, seja ela qual for, mas a melhor para você, tá? O terceiro pilar, eu falo do autoconhecimento. E aqui eu vou puxar um pouco a sardinha para a psicologia. Eu, como psicóloga, sempre nas minhas palestras eu digo assim, que a psicologia ela tem que sair do preconceito que as pessoas têm que divulgar que a psicologia não é só no cuidado paliativo, não é só na doença. A psicologia ela é prevenção.
como eu falei no início, quando eu me cuido, quando eu sei as minhas ferramentas, eu vou passar por momentos difíceis muito mais fácil de quando eu não conheço. Eu não sei que ferramenta que eu troco a roda do carro, né? Então, a psicologia, ela é prevenção. Vamos acabar com esse preconceito de que é doença, que é cuidado paliativo, né? Saúde mental é tão importante quanto a saúde do coração, né? A estética é muito mais importante, né? Mas também tem outras terapias, né? Tem terapias holísticas, terapias alternativas, terapias de autocuidado. Então, tudo que promove a nossa evolução, o nosso autoconhecimento, né? Que nos dê ferramentas para melhorar, é o terceiro pilar. Tá? O quarto pilar é a meditação. Então, a meditação como técnica consciente da respiração. Né? Então, a meditação nada tem de místico ou de religiosidade. Né? Ela é uma questão mais transcendente. Já tem estudos, né? Vários estudos neurológicos da neurociência que comprovam que ela fortalece, né? Que ela ativa nossas funções cerebrais. Então, ela é importante. Né? Respirar para a gente é muito difícil. A gente pensa que é fácil, mas não é. Quem já tentou fazer respiração e quem faz, sabe como é difícil. Não é fácil, nós não estamos acostumados. Mas é possível. Lembra de treinar o cérebro lá? Ele vai querer ficar na zona de conforto, mas a gente vai dar uma agitadinha nele? É aí que a gente faz, né? Então, a meditação é o quê? Eu perceber a minha respiração, o pulmão, o diafragma, né? Tem algumas indicações. Então, as maiores indicações que a gente faz é assim, fazer sempre de manhã. Por quê? Não importa o horário. Importa o melhor horário para você. Porque à noite a gente vai sair da vigília para o sono. Aí geralmente a gente perde essa respiração, esse controle aí. Né? Quando a gente faz de manhã, a gente está saindo do sono para a vigília. Então ela é mais efetiva. Ela trabalha mais as funções cerebrais. Né? Começa com 3 minutos, vai aumentando, 5 e vai indo. Por quê? Porque o nosso pensamento ele precisa ficar lá no plano de fundo. A gente precisa prestar atenção na respiração, todo o processo que ele faz. Né? E com essa respiração, eu até achei uma reflexão bem legal para trazer aqui, para dar um estímulo para a gente meditar, é que o quê? O nosso pulmão é o primeiro órgão que a gente aciona quando a gente nasce. Quando a gente nasce lá, sai do ventre da mãe, é o nosso marco zero. Então, marca lá, nasceu tal dia, tal hora, minuto, segundo, quilo, né, centímetro, e ali é o nosso marco zero. E não é só o marco zero porque a gente saiu do útero, mas é porque é a nossa primeira movimentação de respiração, de extrair o oxigênio sozinho, né? Eu não preciso mais da placenta, nem do cordão umbilical para eu respirar. Eu uso o meu pulmão. É o primeiro órgão que a gente usa quando a gente nasce. Né? Antigamente, os médicos precisavam do choro. Tem que chorar para mostrar que é vital, tá vivo, né? E para as mães até hoje são, né? Nossa, quando nasce o bebê, o filho não chorou ainda, o que será que aconteceu, né? Por quê? Porque o choro mostrava que ele estava respirando sozinho, que ele tinha vida, que ele tinha vitalidade, né? E aí uma coisa interessante que eu achei, eu queria compartilhar com vocês para a gente refletir, por que será que o coronavírus afeta principalmente os nossos pulmões, a nossa respiração? Né? Ele afeta outras pessoas, mas o principal que ele afeta é a respiração, é a pneumonia. Né? Será que a gente precisa ter um outro olhar da vida? Né? A gente precisa respirar coisas novas, né? Renascer? Então, eu achei muito interessante isso para trazer aqui para a gente refletir. Né? E dentro dessa questão do pilar, do quarto pilar, eu trago um exercício que a gente também não costuma fazer, que é o exercício de auscultar, olha que palavra bonita, né? De sentir os nossos batimentos cardíacos. Né? Então, a gente só sente que a gente está viva, que o coração não está batendo, quando a gente está nervosa, né? Olha como meu coração está acelerado. Olha como está aí, como está aqui, né? Então, é porque o coração está acelerado. Mas a gente precisa fazer o inverso. Junto com a meditação, sentir o coração. Sentir ele em funcionamento de descanso.
ele tranquilo, né? E o quanto isso é importante para a gente. Porque outra reflexão que eu trago, o coração é o primeiro órgão a se formar dentro do ventre materno, né? É ele que inicia todo o procedimento da formação do nosso corpo humano, né? Então, quando a gente vai lá ouvir o coraçãozinho do bebê, tem semaninhas lá, 3, 4 semaninhas você ouve o coração, né? E fala, nossa, como pode, né? Que o coração já tá batendo. Então, é isso, né? Então, o coração precisa ser escutado, auscultado durante a nossa vida. Como será que a gente está escutando o nosso coração? Tá bom? E eu trouxe algumas dicas aí mais práticas. Essas aí são os 4 pilares importantes. Mas eu achei interessante trazer mais algumas dicas, tá? Então, a primeira que eu vou falar é sobre a organização. Como a gente está reorganizando, o cérebro a todo momento está gerando estresse, a gente está tudo estressado, uma técnica importante é o quê? Eu anotar, né? Então, seja num planner, seja num calendário, seja na geladeira, numa agenda, eu preciso visualizar a minha nova organização, para o meu cérebro ir acostumando que eu tenho novas funções, para eu não me sentir perdida. Então, é importante ter uma rotina. Não precisa ser a rotina que a gente tinha anteriormente, que não vai ser. A gente está num momento totalmente diferente. Mas como eu vou me reorganizar nesse momento? Tá? Como eu vou me reestruturar o meu cérebro aí? Outra coisa importante, o poder do falar. Então, eu volto lá para a terapia, né? Na terapia, eu falo com meus pacientes que é diferente você falar, diferente você pensar, e você escutar o que você fala, né? Então, o poder da fala é muito importante. Quando eu estou na terapia, eu estou pensando, eu estou falando e eu estou me ouvindo. E eu vou ouvir uma escuta qualificada também, né? Então, esse processo faz o paciente mesmo pensar, nossa, como eu não tinha pensado naquilo? Né? Aquilo é a solução. Então, conversar com os amigos. Ah, não consigo conversar com um profissional, mas eu vou conversar com meus amigos, né? Eu vou conversar com meu companheiro, com minha companheira, com meus filhos. Então, precisa conversar. Nesse momento, o diálogo é muito importante, né? Para a gente não ver coisas piores acontecendo aí e para a ansiedade acalmar. Quando eu falo, quando eu escuto outra, a minha ansiedade acalma, né? E isso me gera um apoio emocional. Então, eu preciso de um apoio emocional. Principalmente as pessoas que têm ansiedade têm excesso de perfeccionismo, né? Tudo tem que ser do jeito delas, não conseguem fazer de um jeito diferente. Se faz diferente, tá ruim, tá errado. Né? Então, esse é um traço da personalidade das pessoas ansiosas. Então, quando eu procuro um apoio emocional, eu consigo falar que sozinho eu não consigo. Nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos, por isso que a gente sofre no distanciamento social, porque nós precisamos sair da nossa caverna, estar em sociedade para a gente evoluir, para a gente se sentir bem. Tá bom? Outra dica, absorver cultura. Cultura é muito importante. Nesse momento que nós estamos vivendo, se não fossem os livros, né? Se não fossem os textos, se não fossem as lives, qual seja ela que for, os filmes, as músicas, as séries, os museus que abriram para visitação online, o que seria da gente? Né? Então, a cultura, ela é muito importante. Vamos valorizar os artistas, eles não estão sendo valorizados e são eles que estão dando nosso apoio, né? Tão importante para a gente enfrentar esse momento e para baixar a nossa ansiedade, né? Tem uma frase que fala assim, né? A arte imita a vida ou a vida imita a arte? E quantas vezes a gente viu filmes do final do mundo, né? Guerras aos vírus invisíveis, né? Super-heróis. E olha aí a gente enfrentando agora, né? Então, assim, a arte é muito importante, ela traz um sentimento, né? O artista, quando ele está falando, ele está trazendo um sentimento e a gente interpreta conforme a gente entende, né? A gente pode ler o mesmo livro várias vezes, mas sempre a gente vai encontrar uma coisa diferente nele. Então, assim, vamos apoiar os artistas, né? A cultura é muito importante para a evolução humana, né? Tem uma psicóloga, que é da linha que eu sigo, que é uma brasileira, que ela chama Nice da Silveira, e nos trabalhos dela, ela trabalha a arte-terapia, né? Então, a arte-terapia é o quê? A pessoa não consegue se expor por palavras e ela usa a arte
para se expor, para se comunicar. E os artistas são assim, e nós somos assim. Então, uma dica, quer se expor, não consegue falar, não consegue usar a fala, o que eu vou fazer? Eu vou pintar, eu vou escrever, né? Eu vou me expor artisticamente, que eu vou estar colocando meu sentimento para fora. Tá? E aí, falando de vídeo, que não tem um conteúdo muito, né, que são mais pesados, vamos evitar. Né? Nesse momento, o bom é evitar. A gente está fazendo o contrário, assistindo todos os filmes de pandemia. Isso gera mais ansiedade. Quem tem ansiedade começa a achar que vai acontecer o que está no filme, mas lembrando que o filme ainda é arte, né? Ainda está lá, no campo da imaginação. Tá? E aí, vamos aproveitar para ouvir algumas notícias que, infelizmente, são tristes, porque... Lembra no começo, quando eu falei que as pessoas tendiam a quebrar a quarentena, né? Quebrar o distanciamento? Ainda, infelizmente, tem pessoas que não acreditam e que estão quebrando o distanciamento. E aí as notícias tristes são maiores do que as boas. Né? Então, vamos evitar de ouvir notícia triste. A alienação não é o resultado, não é a opção. Mas ouvir uma, 2 vezes no dia para se manter informado, em fontes confiáveis, né? Não é qualquer fonte, não é qualquer WhatsApp, não é qualquer site, tem que tomar cuidado, porque lembra, quanto mais informação ruim para o cérebro, mais ele acostuma com a informação ruim, e aí ele vai achar que tudo é ruim, e aí eu não vou conseguir sair daquele ciclo, minha ansiedade vai aumentar, né? A doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, uma psiquiatra conhecida, que faz bastante livros sobre ansiedade, sobre depressão, ela pegou a sigla TOC e inverteu, fez uma sigla COT. E aí ela classificou, ela conceituou essa sigla como o quê? O C é a cognição, então é a capacidade que eu tenho de estar aberta para novas percepções, novos conhecimentos, né? Para eu treinar meu cérebro para novas coisas. O O, ela colocou como organização, então eu preciso visualizar, eu preciso me organizar, para eu me planejar, replanejar, né? E o T de transformação. Então, eu peguei a minha informação que eu abri, minha informação, né? Abri minha cabeça para pegar outras coisas para mudar, coloquei no planejamento e agora eu vou transformar. Eu vou mudar a minha reclamação, né? Para um outro patamar. Né? Então, a importância do convívio familiar, já falei da questão de sair da caverna, nós estamos numa inversão, nós precisamos voltar para a caverna, precisamos fazer o autoconhecimento. Então, por que será, né, que esse vírus veio para deixar a gente lá na nossa caverninha, né? Trabalhos manuais, a gente falou da arte, mas também a questão de pintura, desenho, crochê, bordado, cozinhar é uma coisa muito legal, né? Cozinha, comida é afeto. Quando alguém vem na minha casa e eu quero receber essa pessoa bem, o que eu faço? Faço uma comida, né? Então, esse momento é interessante a gente cozinhar junto, por mais difícil que seja. Não é que nem aquele canal lá que faz tudo bonitinho, não. Tá? Derruba ali, não acredita que derrubou, não sei o quê. Mas faz parte, né? Agradecer, uma coisa que as pessoas, assim, a gente tende, o ser humano tende a dar valor para a notícia ruim, para as coisas ruins da nossa vida, né? Então, eu trago aquela questão do reclamar. Então, clamar é o quê? Clamar é pedir, né? Reclamar é pedir novamente. Re é sempre pedir. E o que a gente está pedindo? Será que a gente está pedindo coisas boas ou coisas ruins? Né? Quando eu peço, eu recebo. Ditado que fala, cuidado com o que você pede, que aí você recebe, e aí vamos ver o que você vai fazer com isso. Tá? Então, cuidado com reclamar. Então, eu preciso agradecer o meu capital emocional, psicológico, as minhas pessoas ao meu redor, né? Me preocupar, sim, com o financeiro, mas agradecer o que eu tenho, partilhar do que eu posso ajudar o outro, é muito importante nesse momento, né? E uma coisa que é, assim, muito importante é aprender a lidar com o ócio. Né? O que é o ócio? É o momento de não fazer nada. Nós estamos numa pandemia, nós não estamos trabalhando normalmente, nós precisamos descansar. Ao contrário, nós estamos trabalhando em excesso, né? A tecnologia é assim, né? O home, se você traz o office para casa, se você liga o celular e fica 24 horas recebendo e-mail, recebendo mensagem, você não descansa.
E é importantíssimo descansar. Descanso é muito importante. Então, assim, não se sintam mal com o ócio. Ah, eu não estou fazendo nada, estou assistindo uma série boba, né? Estou aqui sentado em algum lugar pensando na vida. É ótimo, a gente precisa reconhecer que o ócio é importante, né? Nós temos várias funções na vida, e uma delas é ser a gente mesmo. A gente não pode ser mãe sempre, toda hora, ser trabalhadora toda hora, a gente precisa de ficar, né, tranquila, né? As pessoas precisam do ócio, faz parte, não se cobre tanto. A sociedade cobra muito das pessoas, a gente trabalha 24 horas. E esse é o momento para a gente ter o ócio, sim. Desligar e-mail, WhatsApp, entendeu? Agora é só para mim. Compartilhar com o companheiro, com a companheira. Olha, esse momento você fica com as crianças, que eu preciso pelo menos 15 minutos para mim, né? Dormir. Dormir é muito importante. As pessoas, elas não dormem muito bem, né? E elas acham a ansiedade, a ansiosa, a pessoa ansiosa acha que dormir é perder tempo. E não. Dormir é essencial para o nosso corpo, para manter a nossa imunidade boa, para manter o funcionamento do corpo bom. O cérebro precisa descansar. E uma coisa importante para descansar o cérebro é não levar celular para dentro da cama, né? Para cima da cama. Mesmo ele, tá no vibra ou tá no silencioso. O celular, ele é um equipamento que tem campo magnético. E a todo momento ele vai mandando mensagem para o nosso cérebro, que é outro campo magnético. E aí o cérebro não descansa. Eu durmo 8 horas, 9 horas, mas eu tô cansada. Por quê? Porque eu tenho televisão no quarto, mandando onda magnética, eu tenho celular que tá chegando e-mail, chegando tudo lá, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá? E nunca fugir da realidade. Vamos enfrentar. Quanto mais a gente foge, mais o medo cresce. Mas vai com medo. O medo é importante. A gente se sente viva quando a gente tem medo, né? Não deixa as coisas debaixo do tapete, porque na hora que a gente tropeçar no tapete, vai sair aquela fumaceira, aquela sujeira e não vai ser legal, tá? Então, essas são todas as minhas dicas, fora os 4 pilares que são muito importantes. Perfeito. Nossa, assim, fantástico, Priscila, porque a gente consegue ir observando e percebendo quão pertinente foi toda essa abordagem para que nós possamos rever, repensar um pouco a nossa vida, né, de que forma conduzir a nossa vida e, ao mesmo tempo, estar assim, em alerta a todos os sinais, a todas as manifestações, para poder tomar, né, assim, os cuidados e as precauções necessárias. Então, assim, muito obrigada, foi maravilhoso. Nós temos aqui algumas perguntas, né, não vai dar para nós respondermos todas devido ao tempo, mas eu gostaria de me ater a 2 delas. A primeira com relação às crianças, né? Nós não falamos um pouquinho sobre elas, mas se as crianças também sofrem dessa ansiedade, se elas se encaixam nesse mesmo, né, nessa mesma característica de tudo que nós conversamos um pouquinho. Sim, as crianças, a gente fala, né? Eu costumo falar, a criança, ela pega e ela traz tudo que é da família, né? Então, a criança é uma esponjinha, ela pega todo o sistema familiar. Então, quando a criança vem para o consultório, ela vem como sendo o problema. Então, ela tem falta de concentração, né? Ela está muito agressiva. Então, todos esses sintomas que nós temos, as crianças também têm. Então, os pais precisam ter empatia pelo sofrimento dos filhos. Os filhos sofrem tanto como a gente. Só que nós, adultos, temos dificuldade de falar, imagine as crianças. Então, quando a criança, você sente que a criança está agressiva, que a criança está regredida. Ai, mas esse menino não quer fazer nada, ele não quer estudar lá na escola, ele estuda, mas comigo é só com o chinelo na mão, né? Por quê? Porque ele não consegue expor o que ele está sentindo, ele está sofrendo também. Então é importante para ele saber organização, eu sempre falo para os pais. A mesma organização que a gente tem que ter, eles também têm que ter. Porque senão eles ficam perdidos, né? Que dia é hoje? Né? O que eu tenho que fazer? Então, vamos fazer uma organização? Vamos colocar um planner lá perto da mesinha, no quarto, que seja na altura dele. Vamos fazer junto. Então, ó, você vai acordar a tal hora, vai tomar café, essa hora você vai brincar, essa hora você vai fazer uma atividade física, ó, nessa hora tem aula online, né? Então, eles precisam. As crianças, sim, sofrem, fazem parte da estrutura familiar que precisa ser vista. Por isso que quando a gente atende criança, a gente atende a família, porque não é só a criança.
tá? Criança tem sim, vamos ter empatia e vamos ouvir os nossos filhos. Precisamos, né? Eles também merecem essa atenção, né? Tem aqui uma pergunta, você comentou um pouco sobre isso, mas acho que se puder retomar, talvez seja interessante. A pessoa diz assim, eu tenho tido uma insônia muito forte, creio que seja devido a uma ansiedade causada por esse momento que estamos vivendo. Como que eu posso amenizar isso de forma mais concreta e rápida? Primeiro é conhecer, né? Saber o porquê desses pensamentos, entender, né? Não existe pílula mágica, mas você precisa entender esses 4 pilares principais que eu disse, né? Conhecer em você a questão da sua personalidade, o que está acontecendo que está ocasionando isso, né? E o sono, ele demonstra muitas coisas para a gente, né? Hoje as pessoas estão sonhando bastante. Há pouco tempo não lembrava do sonho, porque sonhar a gente sonha sempre. Então a dica que eu dou é cuidar dos rituais antes de dormir, né? Então assim, a gente precisa ter um ritual, não dá para dormir já acelerado, sabe? Tô lá lavando a louça, pego o celular e vou dormir. Não. Então, eu preciso tomar um banho quente, né? Tomar um leite ou alguma coisa quente, mandar uma mensagem para o meu cérebro que ele vai descansar, entendeu? Desligar as redes sociais, pouca luz, né? Equipamentos eletrônicos, não dormir com TV ligada, porque o cérebro continua funcionando, né? Então, essas são dicas práticas, mas ela precisa realmente cuidar do porquê desse pensamento que não deixa ela descansar. O corpo ela manda uma mensagem que o corpo não é para ele dormir, é para ele ficar em alerta. E aí, como ele dorme? Né? Como ele dorme. Então, isso é importante, tá? Acho que eu respondi, perfeito. Né? Respondeu sim, perfeito. Que bom, Priscila. Não sei se você tem mais alguma coisa, alguma consideração para nós finalizarmos a nossa live. Só vou deixar um recadinho aqui para a gente finalizar. A questão do falso controle. Então, assim, a gente vai ter que entender que não é do nosso jeito e que tudo acaba. Então, vamos aproveitar os momentos, tá? Que nada é igual, que tem muitas mudanças. Então, aquela coisa da água do rio, eu vou beber água do rio, ela não é igual a que eu bebi daqui 10 minutos passados, que ela circula, ela muda. Nossa vida também é assim. Quando eu vou viajar para um lugar, já fui lá 3 vezes, mas não é o mesmo lugar. Não são as mesmas pessoas, você não é a mesma pessoa, então vá que você vai conhecer coisas diferentes, vai se sentir diferente. E uma coisa muito importante que a gente precisa olhar pra gente, mas cuidado com o nosso lado narcisista, né? O quanto que só o que a gente gosta é importante, só o que a gente faz é importante, só o que o nosso mundo tá certo, né? Por isso que a gente não consegue lidar lá com o finito, né? Então, respeito com o outro. E eu quero deixar uma frase aqui do Caetano, que ele fala, né? Narciso acha feio o que não é espelho. Então, Narciso acha feio o que não é espelho. Vamos tomar cuidado e vamos aproveitar a oportunidade de mudança. Nós estamos sempre em mudança. Muito obrigada, acho que eu falei até um pouco mais, mas espero que vocês tenham entendido, tá? Minhas redes sociais estão aí disponíveis. Quem tiver dúvida, quiser conversar alguma coisa, entrar em contato, meu contato está com o SED disponibiliza. E sempre eu estou por aqui no SED, tá bom? Obrigada a todos vocês. Nós que agradecemos, Priscila, foi um prazer compartilhar essa live com você, né? Assim, agradecemos a todos os nossos, quem está acompanhando, né, de suas residências. Desejamos que também tenham curtido bastante. Essa live ela ficará gravada, então dá para nós assistirmos de novo, né? Ouvir, refletir novamente, como você falou, né? Nunca vai ser igual. Então, assistir novamente e ter essa oportunidade de repensar ainda mais sobre a nossa vida, sobre as nossas circunstâncias e o quanto elas vão acometendo e tomando conta do nosso ser. Então, a gente agradece, Priscila, muito obrigada pela parceria. Centro Educacional Diadema, foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.